Por que o ser humano não parece com Deus? Porque tem um monte de coisa aí que não é humana. Tira tudo que não é humano, que o que sobrar parece sim. As pessoas mais profundas que você conhecer na sua vida, quer presencialmente, quer historicamente falando, eram pessoas que tinham uma vivência muito concreta da unidade. Por quê? Eram profundas no seu autoconhecimento. E quanto mais profundo você vai, mais você encontra o todo. Essa unidade, a gente chegar no um novamente. Como é que a gente pode... Como é isso? Bom, a unidade tem muito a ver com as ideias de fraternidade, de convivência, de empatia, que é exatamente aparar essas arestas que fazem com que a gente não encaixe uns com os outros. Existe uma passagem, uma frase de uma pensadora do século XIX que eu admiro bastante, que ela se chama Helena Blavatsky, que ela dizia o seguinte: um ser humano é a imagem e semelhança de Deus, assim como uma gota d'água é a imagem e semelhança do oceano. Um único ser humano prova a existência de Deus, assim como uma única gota d'água prova a existência do oceano. Uma vez eu estava caminhando com essa frase em mente e tinha uns guichos de água jogando água para todo canto, e a água caía no chão e ficava muito barrenta. Eu de repente olhei para aquilo e falei, isso não parece nada com o oceano. Aí caiu uma ficha dentro de mim, digamos assim, né? Algo me disse, bom, não parece nada com o oceano, porque tem um monte de coisa aí que não é água, é barro, é um monte de coisa. Tira tudo que não é gota d'água, que o que sobrar vai parecer com o oceano, sim. E de repente me veio a conclusão lógica. Por que o ser humano não parece com Deus? Porque tem um monte de coisa aí que não é humana. Tira tudo que não é humano, que o que sobrar parece sim. Entende? Então, essa ideia que nós temos que ter de encontrar a nossa essência, de retirar tudo aquilo que não nos corresponde, de crescer encontrando cada vez uma identidade mais profunda, tá? E isso é um elemento que nos faz ser capazes de driblar as poluições do mundo, as dificuldades da vida e sermos capazes de encontrar o nosso próprio caminho. Cada vez mais tirar tudo aquilo que não é próprio nosso, para que o que sobre seja mais próximo da nossa essência. E o que é Deus para você? Olha, se você imaginar que, sei lá, o universo, o oceano, vamos pegar o oceano como um exemplo. Cada peixe que existe lá dentro só pensando em si próprio e negando o todo. É uma situação irreal. É muito mais fácil eu acreditar na existência do oceano do que acreditar na existência de um peixe em particular. Porque é lógico que o peixe, para existir, demanda o oceano. Eu não poderia acreditar no peixe sem acreditar no oceano. Eu acho muito pouco lógico que a gente acredite no homem sem acreditar em Deus, porque o homem demanda Deus. Deus é o oceano. Nós somos um único peixe, portanto é muito mais fácil duvidar de nós do que duvidar de Deus. Eu acredito que cada vez, não é bem acreditar não é a palavra certa, porque isso não é um objeto de crença. Né? O filósofo não trabalha com crenças, ele trabalha com constatações, com percepções. Eu percebo que quanto mais a gente conhece a nós mesmos, mais a gente percebe coisas que são universais. Quando eu vou mais fundo, mais fundo, mais fundo, eu percebo que aquilo que existe em mim lá no fundo não é apenas meu. Não sei se entendem essa ideia. Existe uma ideia oriental, indiana, especificamente falando, que é a ideia do fio do Sutratma, que diz mais ou menos o seguinte, dá tempo de eu contar a história? Claro. Imaginem vocês um colar de pérolas, e cada pérola dessa fosse um ser humano. Cada pérola pensando apenas em si próprio. Olha como eu sou a mais redondinha e brilhante desse colar. Eu sou muito especial e querendo se impor sobre as demais. Bom, digamos que com o passar do tempo, uma pérola dessa amadureça e começa a sentir necessidade de se voltar mais para dentro e encontrar a sua essência. Só que ela só está acostumada a conhecer uma única substância, que é pérola. Quando ela se vira para dentro, passa um fio de prata dentro dela. Ela não conhece prata. Então ela se vira para dentro e ela só vê um vazio. E sente aquela angústia existencial. Mas de tanto procurar ver, de tanto querer ver, um dia ela acaba reconhecendo a prata. Ela vê aquela essência de prata que ela tem. E se sente plenamente satisfeita. Nossa, eu descobri que eu tenho uma essência que é de outra natureza e quer contar isso para as outras pérolas e imagina que as outras também tenham uma essência que seja daquela natureza. Ótimo, mas isso ainda não é o fim da história. O fim da história é quando ela percebe que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela e aquele pedacinho de prata que passa dentro de cada uma das outras pérolas é, na verdade, um momento de uma única corrente.
que passa por dentro de todos. Então, o que eu percebo é que quanto mais a gente vai para dentro e se aproxima desse pedacinho de prata, mais nós nos reconhecemos como um só e não como muitos. Ou seja, profundidade vai gerar unidade. Isso é inexorável. As pessoas mais profundas que você conhecer na sua vida, quer presencialmente, quer historicamente falando, eram pessoas que tinham uma vivência muito concreta da unidade. Por quê? Eram profundas no seu autoconhecimento. E quanto mais profundo você vai, mais você encontra o todo. E quando as pessoas negam que exista o todo, o uno, eu fico pensando, bom, quão raso essa pessoa deve estar em si própria. E se você reconheceu o todo, o uno, você reconheceu Deus? Ou o que a gente está procurando sob o nome de Deus? Para mim, a unidade, nada pode estar fora dele, é a unidade que engloba todas as coisas. Se você vai fundo, você vai dar de cara com ela, com a unidade, que está dentro de nós como a realidade mais profunda que nós realmente somos. E a oportunidade da vida? A oportunidade da vida é uma oportunidade, é uma energia que nos foi dada para que a gente faça o nosso trabalho, elevar a nossa consciência, até que ela volte para casa. É a câmera do barco do Jacques Cousteau. Um dia ela vai voltar para o barco. A vida é um palco que nos foi dado para que a gente eleve a nossa consciência. Se a gente faz isso, está fazendo, está realmente vivendo. Está fazendo aquilo a que viemos. Se não, estamos perdendo tempo. Tempo. Né? A gente pode estudar pessoas, historicamente falando, e aprender com elas, só que viveram há séculos atrás, contexto totalmente diferente, mas grandes ensinamentos que a gente pode colocar em prática hoje, né? E dentro disso, e o tempo? Como é que... O que é o tempo dentro da sua percepção? Existe uma passagem na mitologia grega que explica muito isso, que é a passagem dos grandes deuses do Olimpo, né? Você vai ter o Caos, depois você vai ter Uranus, depois Cronos, depois Zeus. Cronos é o tempo, o nome já diz. Atravessando Cronos, você chega a Zeus, que é a eternidade. Só que a gente teria que entender o que é Cronos. Será que nós estamos vivendo em Cronos ou a gente ainda está lá no caos primordial? Ou em Uranus, que é aquele céu estrelado de potencialidades? Imagine que você hoje encontre uma pessoa e faça um diagnóstico, mais ou menos, do perfil psicológico dela. Tem tais e tais qualidades, tais e tais defeitos. Tá bom. Você se afasta dessa pessoa, fica 10 anos sem encontrar essa pessoa. Daqui a 10 anos você a encontra, ela está fisicamente mais envelhecida, mas quando você vai analisar profundamente a personalidade dela, você tem capacidade para isso, você vai ver que ela tem exatamente as mesmas virtudes e exatamente os mesmos defeitos que tinha quando você a viu pela última vez. Existiu tempo real na vida dessa pessoa? Tempo de Cronos? Tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. Se ela não subiu um único degrau, não deu um único passo, não existiu tempo real. Só existiu tempo de relógio. Ela está lá no caos primordial, ela nem pisou em Cronos ainda. Cronos é esse tempo real que gera deslocamento de consciência. Se eu olho para uma fotografia antiga e digo, hoje eu sou muito mais preparado para a vida do que eu era naquele momento. Você pode dizer, houve tempo real. Mas se você só compara que hoje você não usa mais aquela calça boca de sino porque está fora de moda, e o resto todo é a mesma coisa, você não entrou no tempo, você está lá no caos primordial. Não há tempo real, não há deslocamento de consciência. Tempo real se mede por deslocamento da consciência em direção ao ideal humano. Se isso não existe, você não está no tempo. Você está numa dimensão pré-tempo, onde só a biologia cumpre o seu papel. Todos os outros planos estão congelados. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole e o podcast Lamparina. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.